A palavra de Deus no Salmo 126, versículo 3 diz o seguinte: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A Igreja Batista do Cajuru, com muita alegria, celebra seus 75 anos de existência. Uma história marcada por lutas, mas com incontáveis vitórias e conquistas em Cristo. Conheçamos então como essa história começou. Eu tinha mais ou menos meus 6 anos de idade e gostava sempre de ouvir histórias. Eu ia na primeira igreja, porque não tinha nada aqui no Cajuru. Então eu ia com uma família. E veio à tarde fazer um ponto de pregação lá em cima, perto, lá no alto do Cajuru. Eu tive o prazer de assistir o primeiro culto ao ar livre com apenas 5 anos de idade, vindo os queridos irmãos da primeira Igreja Batista de Curitiba, fizeram esse trajeto a pé, trazendo nas costas um órgão de fole, aquele que ainda era necessário pedalar para poder sair o som, e ali eu ouvi, na minha tenra idade, a primeira mensagem do Evangelho. Ali ela contava história, a dona H, e então eu fiquei triste, porque naquele dia a história estava tão bonita, mas de repente veio uma chuva, um temporal, a gente teve que ir embora, não sei o fim da história até o dia de hoje. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse para o meu pai, choveu e ela não pôde terminar de contar a história, mas nós temos lugar aqui, a casa é grande, não dava para eles virem aqui na nossa casa? Aí meu pai concordou. Disse, pois pode, porque tinha uma sala muito grande e serviu de culto, né? E ali começou. Esse é o começo realmente da Igreja Batista de Cajuru. Aí o primeiro pastor foi o pastor João Emílio Henke, que dava uma vez por semana aquela atenção à nossa igreja, sendo que ele era também pastor da primeira Igreja Batista de Curitiba. O pastor Paulo Gaeta, ele chegou aqui em 1947 e a igreja ali também inaugurou seu trabalho de ondas de evangelismo na Rádio PRB2, que foi pioneira nesse sentido. Lá em Santa Catarina, nós nos reuníamos na casa de um dos irmãos lá para ouvir o rádio, né? Coisa assim que não era toda casa que tinha um rádio, aos domingos à tarde, para acompanhar esse programa evangélico, né, evangelístico, programa de auditório. Como meus irmãos estavam aqui em Curitiba, eles participavam do programa, ou seja, cantando, alguma coisa assim. Então a gente tinha um momento também de a gente ter esse vínculo, né, com a família que estava aqui em Curitiba. Era uma igreja muito humilde, de madeira, com frente de material já nessa época. A igreja era muito forte aqui no bairro, porque era a única do bairro, uma igreja batista. E o Galite tinha uma voz muito forte e falava muito sobre o inferno, e eu tinha um medo de ir na igreja. E eu era jovem, né, um menino ainda. A gente fez uma excursão para Antonina, aí o filho do pastor Galite disse assim, nós vamos pegar a moça mais bonita aqui, do Cajuru. Eu nunca esqueço isso. E todo mundo entrou e eu entrei por último, né? E quando eu entrei no ônibus, o único lugar vazio era ali ao lado dela, até ao lado da janela. E nós fomos embora. E começamos a conversar, casamos em 58. Ela saía de casa com uma sacola, e eu não sabia por que a sacola, né? Mas é que na sacola tinha os sapatos limpos. Porque ela, para entrar na igreja, ela trocava o sapato, né? E vice-versa, né? Quando saía da igreja, punha o sapato sujo até chegar em casa, que era tudo barro. Dia de chuva era terrível, né? A passagem dessa estrada, que antigamente era uma estrada boiadeira, né?
era de terra ainda, né? Aí houve essa comunicação por parte do DNR que seria ampliada a via e atingiria a próxima pista a ser aberta, o templo da nossa igreja. A igreja foi indenizada, né? E com esse dinheiro, então, nós demos entrada a este terreno aqui, onde estamos agora. E aqui, então, começou o trabalho. Foi plantada a pedra fundamental e onde nessa pedra fundamental foram colocados todos os nomes dos membros da igreja. A campanha era feita pelo dinâmico pastor Paulo Gailit. Ele comandou essa obra. Tijolo por tijolo. É como se cada membro fosse um tijolo. Deu um temporal muito grande, né? E estava só os tijolos erguidos naquela parede, né? Ah, veio o vento e derrubou tudo. E a igreja já funcionava embaixo, no andar térreo, e quando caiu essas paredes aqui nessa base, né? Até o meu irmão, que não é crente, ajudou. Agora é crente, né? Mas na época não era evangélico, ele também ajudou. Ajudava a carregar tijolo lá para cima. A igreja recomeçou e a parede foi erguida e foi feita toda a cobertura. A gente jogava as telhas para aquele andaime que tinha, aquele andaime pegava e passava para o outro e ia indo lá para cima. Tinha a serralheria, serravam os vidros e daí eles faziam a parte da solda. Eles foram feitos todos aqui na igreja. Os vidros, que são originais até hoje, foram todos doados. E alguns o pastor comprava assim em retalhos e aqui eles prepararam tudo. Colocaram tudo, esses vitrais aí ficaram muito sujos de cal, de tudo. Então a gente pegava, eu trazia bisturi, que os médicos já não usavam mais, que estava cego, e a gente tirava com o bisturi sujeirinha por sujeirinha em todos os vitrais. Eu e muitas outras pessoas fizemos isso. O primeiro púlpito que a igreja teve fui eu que construí, que serviu por muitos anos na nossa igreja. Eu sou o pastor Mauro Serafim, tive o privilégio de pastorear a Igreja Batista do Cajuru nos anos de 1971 a 1980. Foi um bom período, saudades e muitas dos irmãos. E é por isso que eu quero congratular-me com os 75 anos de trabalho da nossa amada Igreja Batista do Cajuru. Que Deus abençoe o seu pastor, dinâmico pastor, o corpo ministerial e a todos os irmãos. Meu nome é Marcos Stier Calisto. Eu fui pastor desta igreja do ano de 1984, março de 84, a dezembro de 1991. O único motivo que eu saí desta igreja foi porque Deus me chamou para missões. Daqui eu saí para ser missionário e até hoje eu sou missionário. Uma das coisas preciosas que eu tenho desta igreja, que eu gostaria de deixar marcado nesses 75 anos, como cumprimento, como agradecimento e como louvor a Deus, é que desta igreja eu trago uma herança na minha vida, a minha própria família. Aqui eu cheguei solteiro, aqui eu conheci Silvana, aqui eu tive o Davi e tive a Thalita. E foram as bênçãos que eu tenho hoje como herança maior desta igreja. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu sou o pastor Edir Félix dos Santos, fui pastor da Igreja Batista do Cajuru, com muito prazer, com muita alegria. Foram 4 anos e meio, de 95 a 99. Essa é minha esposa, Diomar Santana Santos. Quero aproveitar a oportunidade para desejar parabéns à Igreja Batista do Cajuru e que Deus possa cada vez mais abençoar e fazer com que essa igreja frutifique tanto quanto, muito mais do que como foi no nosso tempo.
Eu sou o pastor Zacarias, aqui minha esposa Marizã. Eu pastorei a igreja do Cajuru de setembro de 1999 a mais ou menos junho de 2007. Foi um tempo de muita alegria, de grande experiência na vida com Deus, com os irmãos. E eu quero parabenizar a igreja pela passagem dos seus 75 anos, desejar que ela continue crescendo, se expandindo, trazendo muita alegria para o povo de Deus aí e honra e glória para o nome de Deus. Eu, minha esposa Eneida e meus filhos estamos nesta igreja há 5 anos, o que para nós é motivo de grande alegria. Nos sentimos muito privilegiados em fazer parte desta igreja e aqui temos vivido muitas e maravilhosas experiências com a igreja, com os irmãos, com Deus. Deus tem abençoado muito nossas vidas através da vida da Igreja Batista do Cajuru. Como vimos no histórico, nossa igreja no passado teve que enfrentar muitos desafios por causa da construção da BR. Inclusive, a igreja teve que mudar de local. E agora, ao completarmos 75 anos, também temos um desafio ligado à BR, ou seja, a construção da linha verde, que faz com que nossa igreja ocupe uma localização estratégica na nossa cidade. Isso é um grande desafio, porque nossa igreja não será uma igreja apenas para um bairro ou para uma comunidade, mas nossa localização estratégica faz com que sejamos uma igreja para toda a cidade de Curitiba, uma igreja marcando presença nessa cidade, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja contemporânea, uma igreja que faça discípulos e seja sempre, sempre uma família de amor. Então, irmãos, continuemos juntos, crescendo sempre, avançando sempre, porque juntos somos melhores e fazemos muito mais. Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus nos abençoe ricamente. A Igreja Batista do Cajuru é uma família de amor. Aqui a gente serve, aqui a gente adora, a gente se alegra, a gente chora com o outro, mas também vive grandes vitórias. Vivemos aqui a realidade de uma igreja, que é viver em adoração, em comunhão, em alegria. Nós que estamos agora festejando 75 anos de IBC, Igreja Batista do Cajuru, queremos convidar você também a fazer parte desta festa. 75 anos da Igreja Batista do Cajuru. Venha conhecer essa grande família. Esse nome, Família de Amor, é verdadeiramente aquilo que a gente vive aqui. Venha participar, venha experimentar, venha celebrar com a gente. Você vai se alegrar e você vai sentir a presença de Deus e você vai querer continuar com a gente. Meu nome é Pastor Vanderlei. Eu assumi o Ministério de Células e Jovens a convite do Pastor Valdo, a convite da igreja, dia 17 de março. Estamos aí há 2 meses com vocês. O futuro dessa igreja, eu espero que Deus continue abençoando essa igreja como fez até aqui, porque por maiores que sejam os problemas, Deus sempre é maior do que tudo. Eu sei que não está perfeita, né? Igreja perfeita não existe. Se Ele nos mandou para cá, foi por uma razão especial, né? E eu sei que a igreja está ficando pequena. Tomara que fique. Mas
construir uma igreja de pessoas, né? Aqui nessa igreja eu já tenho a 5ª geração. Eu quero que o meu bisneto continue aqui. Eu estou contente, não estou triste, eu estou contente. Eu toda a vida estou feliz. Aqui eu agradeço a Deus, aqui eu peço a Deus. E eu sei que Ele me ouve, Ele está comigo. Não só comigo, com todos que creem, com todos que são salvos, são pessoas convertidas. Ainda mais de ver uma igreja que está cada vez mais aumentando. Tudo é uma alegria muito grande que a gente tem. Nós não temos tristeza. O crente não tem tristeza. Tem só alegria. E é só isso que eu tenho a te falar.